Meus irmãos, a paz do Senhor, olha nós aqui de volta para gravarmos mais um vídeo para o nosso canal. Espero que você seja abençoado. Aproveitando para dizer para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite para se inscrever, PR Hélio Pereira, e deixa o seu joinha, deixa o seu like, que é muito importante para nós, tá bom? Não esqueça de se inscrever. E dessa feita nós vamos falar um pouco sobre escatologia bíblica, tá? Nós queremos, dentro desses minutos aqui, falar sobre as razões por que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Esse será um pouco do nosso assunto. É lógico que nós nem de perto queremos esgotar esse assunto, mesmo porque não tem como nós esgotarmos esse assunto. Mas eu quero deixar algumas razões práticas aqui, sabe? Tá? Pelas quais nós temos a convicção de que a igreja não vai passar pela grande tribulação. É um assunto atual, é um assunto do momento, tá bom? Eu já falei um pouco sobre esse assunto numa live que nós fizemos aqui, dando um estudo, ou um estudo para a igreja, e que está lá no Face, tá bom? Mas agora nós queremos falar sobre esse assunto aqui bem mais aprofundado um pouquinho, com um pouquinho de mais calma, tá bom? Mas é bem prático, tá bom? Queremos falar com bastante calma sobre esse assunto para que você entenda. Espero que você seja mais abençoado e que essa palavra de hoje agregue mais um pouco de conhecimento dentro daquele conhecimento que você já tem. Esse é o desejo do meu coração, tá bom? Vamos lá. Queremos ler um verso, somente um verso, para a partir desse nós discorremos sobre o assunto. E para mim, existem vários, mas eu quero partir desse aqui, tá bom? Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10, que diz assim: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Tá bom? Então, a palavra do Senhor para a igreja de Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Veja só, nós estamos vivendo um momento, uma época, né, essa época de pandemia, e despertou nos ensinadores e aqueles que estão sempre gravando conteúdo e ensinando, tá? Despertou, esse assunto aflorou, e aí nós estamos vendo esse assunto sendo ensinado com muito mais frequência no nosso meio, tá bom? Daí sempre a necessidade de nós estarmos sempre falando mais um pouco. Porque dentro desse assunto de grande tribulação, se a igreja vai passar pela grande tribulação ou não, existe três linhas de pensamento. Três linhas de pensamento. A primeira linha de pensamento é a pós-tribulacionista. A linha de pensamento pós-tribulacionista é aquela que crê que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Então esse é a linha de pensamento e de estudo pré-tribulacionista. Existe a segunda linha de pensamento e de estudo, que é a midi-tribulacionista, o mesotribulacionista. Essa linha de pensamento crê que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, tá?
E tem a terceira linha de pensamento e de estudo, que é a pós-tribulacionista, que é aqueles que creem que a igreja vai passar pela grande tribulação e que o arrebatamento da igreja só se dará no final da grande tribulação. Então daí a necessidade de nós estudarmos sobre esse assunto. Por quê? Porque de repente você vai estar ouvindo alguém ensinando e ele vai ensinar diferente daquilo que você é acostumado a ouvir. E daí você tem que saber a que linha de pensamento essa pessoa pertence, tá? Porque se ela pertence ao pós-tribulacionismo, ela vai ensinar em uma linha. Se ela crê no mesmo tribulacionista, ela vai ensinar em outra linha. E se ele é da linha de pensamento pós-tribulacionista, ele vai ensinar em outra linha. Então se faz necessário você, quando estiver ouvindo alguém ensinar, você saber a que linha de pensamento esse que está ensinando pertence, tá bom? Para que você tenha um conhecimento. E é bom depois você se inteirar acerca dessas três linhas de pensamento. Pois bem, se faz necessário eu me manifestar de que a linha de pensamento eu pertenço. Eu pertenço à linha de pensamento ou estudo a linha de pensamento e pertenço à linha de pensamento pré-tribulacionista. Eu creio que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Tá bom? Com respeito a todos aqueles que têm as outras linhas de pensamento, porque nós não estamos aqui para desrespeitar ninguém, irmãos. Nós estamos aqui para ensinar. Esses dias eu vi um rapaz ensinando e falando palavras absurdas com quem não tinha a mesma linha de pensamento que ele referente a esse assunto. E não é assim. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para ensinar a linha de pensamento dentro da Bíblia, pegar o conhecimento, né, bíblico e ensinar acerca dele, e não para estar esculhambando ninguém. Mesmo porque se eu creio, se eu sou salvo, creio, pertenço, as doutrinas fundamentais da Bíblia, creio, me santifico, estou ali, então, independente se eu creio, se eu sou pré-tribulacionista, mesmo tribulacionista ou pós-tribulacionista, né, o que eu tenho que fazer é estar preparado. Mas biblicamente falando, eu creio que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, e portanto sou da linha de pensamento pré-tribulacionista, e quero deixar aqui algumas razões porque creio nessa linha de pensamento. Vou deixar aqui pelo menos 9 razões, rapidinho, tá bom? Ó, a primeira razão por que a igreja não vai passar pela grande tribulação, primeira razão, porque segundo a Bíblia, os 7 anos da grande tribulação é a 70ª semana de Daniel. Se você já estudou sobre as 70 semanas de Daniel, que dá 70 vezes 7, 490 anos, se você já estudou acerca desse assunto, isso está lá em Daniel capítulo 9, verso 24 até o verso de número 27, você sabe do que eu estou falando, né? Já se cumpriu 483 anos até a morte de Cristo, né? Até a morte de Cristo, e ali parou o relógio profético de Deus para Israel. E ficou 7 anos para se cumprir
ou uma semana de anos, né? Então, para quem estuda escatologia bíblica e essas coisas, sabe que esses 7 anos da grande tribulação é justamente a última semana que falta no calendário profético para os judeus. Então, essa é a primeira razão. Porque veja bem, o que é que diz o verso de número 24 de Daniel 9? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, quando o Senhor Deus deixou os 490 anos proféticos para Israel, o texto está dizendo aqui para o teu povo e a tua cidade. Quer dizer, os 490 anos são específicos para os judeus ou para Israel. E os 7 anos que falta é justamente os últimos 7 anos da semana profética de Daniel. Então aqui está a primeira razão, porque não tem nada a ver com a igreja, isso aqui tem a ver com Israel. Os 7 anos da grande tribulação é justamente os 7 anos que faltam para se cumprir dentro do cronograma de Deus para Israel. Né? Para Israel. Na morte de Cristo, esse calendário, esse relógio profético para Israel parou, entrou o tempo dos gentios, ou a dispensação da graça, ou dispensação da igreja, e ficou parado aí, esse relógio profético para Israel ficou parado. Quando que ele vai voltar a funcionar? Quando a igreja for arrebatada, aí dá início a última semana profética para Israel, tá bom? Então, outra hora nós vamos deixar um vídeo gravado aqui sobre a explicação das 70 semanas de Daniel, mas é bom você se atentar a isso. Então essa é a primeira razão porque a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque os 7 anos da grande tribulação é reservado para Israel. Tá? Daniel capítulo de número 9, verso 24 até o 27, você pode ver isso. Então vamos lá. Segunda razão porque a igreja não vai passar pela grande tribulação. Segunda razão porque eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Todos os textos que falam sobre a grande tribulação, o assunto gira em torno dos judeus. Você pode ler os textos que falam sobre a grande tribulação, os 7 anos da grande tribulação. Todo o assunto ali gira em torno dos judeus e gentios. E nunca gira em torno da igreja. Será por quê? Uma razão simples, porque a igreja foi arrebatada antes de iniciar esse período. Por que gira somente em torno de Israel e dos gentios? Porque a grande tribulação é um tempo específico para eles e não para a igreja. Tá? Então, gira em torno deles, porque a igreja já foi arrebatada. A igreja não existe, esse tempo não é um tempo para a igreja, é um tempo próprio para eles, daí eles ser o centro. Sempre que esse assunto está em evidência, ele está girando em torno de Israel e dos gentios. E isso você pode conferir em todas as passagens. Passagem como Daniel, que já citei aqui, as passagens como Mateus capítulo 24, verso 15 a 21, as referências que estão em Lucas, as referências que estão em Marcos, tá bom? Coloquei aqui só Mateus, porque as outras são as mesmas passagens contadas contada por outro escritor. Então a segunda razão é porque todos os textos e contextos que estão falando sobre a grande tribulação giram em torno de Israel e gentios. Tá bom? Olha, a terceira razão porque eu acredito que a igreja não vai passar pela grande tribulação, a igreja
quando você lê o livro de Apocalipse, você vai ler capítulo 1, 2, 3, e aí do capítulo, quando chega no capítulo 4, a igreja desaparece do cenário. A igreja desaparece do cenário. Capítulo 2 e 3 fala sobre as 7 igrejas, aquela coisa toda. Quando chega no capítulo número 4, a igreja desaparece do cenário. E aí nós vamos para o capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e parte do 19 ou 18, onde está se desenrolando a grande tribulação, você não vê menção da igreja. Você não vê nenhuma menção da igreja. Exceto de alguns que diz que a 7ª trombeta é uma menção à igreja. Mas depois nós vamos fazer um outro vídeo provando que aquilo lá não tem nada a ver com a igreja. Então você vê que a igreja desaparece no capítulo número 4 e só aparece lá no capítulo número 19, não em meio à tribulação, já em um outro contexto. Então todos os textos do capítulo 4 até o capítulo 19, que se desenrola a grande tribulação, você não vê nenhuma menção da igreja. Por que que você não vê menção à igreja? Por que que você não vê a igreja ali naquele contexto da grande tribulação? Porque a igreja não estará mais na terra. A igreja não vai estar aqui no período da grande tribulação. Se a igreja estivesse aqui no período da grande tribulação, havia menção dela lá. Tá bom? Isso é questão de lógica, irmãos. De lógica. Então, perceba que essa aqui é a terceira razão. A quarta razão, porque eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação, é pelo um fato também muito simples, mas bem lógico. A responsabilidade de pregar o evangelho foi entregue a quem? A igreja, sim ou não? A responsabilidade de pregar o evangelho foi dado por Cristo à igreja. A igreja detém esse monopólio da pregação do evangelho, do verdadeiro evangelho na terra. Então essa tarefa foi dada à igreja. A pergunta é, por que que na grande tribulação vai ser necessário vir 2 testemunhas? Porque na grande tribulação vai ter 2 testemunhas. E, pastor, mas ali ela não fala que vai pregar o evangelho, mas o texto diz que vão dar testemunho. Testemunho. Vão testemunhar. Vai testemunhar do quê? A Bíblia dizia, acabando o seu testemunho. Então perceba que vai haver 2 testemunhas que vai estar testemunhando acerca do quê aqui na terra. Entendeu? E quando nós chegamos no capítulo 14, lá de Apocalipse, verso de número 6, 7, você encontra um anjo proclamando o evangelho, é lógico, o evangelho eterno, mas proclamando o evangelho. Aquilo lá vai se dar na grande tribulação, em meio à grande tribulação, mas para o final da grande tribulação. Então veja, se a igreja está na terra, essa responsabilidade era a igreja que tinha que estar dando testemunho, que tinha que estar pregando. Mas você não vê a igreja em ação pregando o evangelho na grande tribulação. Você não encontra nenhum texto que diz que a igreja na grande tribulação está ali pregando o evangelho e dando testemunho. Você encontra as 2 testemunhas, você encontra o anjo com o evangelho eterno, mas não encontra a igreja pregando. Ora, se a igreja não vai passar pela grande tribulação, logo no meio da grande tribulação, quem deveria estar pregando o evangelho era a igreja. Mas você não encontra referência a isso. Não é lógico? Raciocine. Então você não encontra a igreja em ação, pregando o evangelho no meio da grande tribulação, em meio à grande tribulação. Por quê? Por uma razão simples e óbvia, porque a igreja não vai mais estar na terra. A tarefa da igreja já terminou na volta de Jesus para arrebatar a igreja. Arrebatou e iniciou a grande tribulação, por isso que você não vê
mas a igreja com essa responsabilidade. Certo? Bem lógico, não é? Veja só, quinta razão porque eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação, é que todas as recomendações que Deus dá para esse período, todas as recomendações que tem na Bíblia para esse período, nunca é dirigido à igreja. Pode ler todos os textos, nunca é dirigido à igreja. E sim aos judeus e algumas partezinhas aos gentios que vão ficar. Então, se a igreja tivesse aqui no período da grande tribulação, haveria recomendação específica para a igreja nesse período. E não existe. E não existe. Tá bom? Pastor, o senhor poderia nos dar uma noção disso aí? Vou. Bem facilzinho aqui, ó. Deixa eu ler um texto aqui para você. Mateus, vamos lá para Mateus, que é um texto que a gente sempre estuda, Mateus 24. Veja que recomendação tem aqui acerca desse período da grande tribulação, Mateus 24, verso 15. Veja, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Olha, essa recomendação aqui, é lógico que faz referência também à destruição de Jerusalém no ano 70, mas quem lê escatologia bíblica sabe que isso aqui também faz menção à grande tribulação, e mais para frente nós vamos ver a palavra grande tribulação aqui. Então, quando pois virdes a abominável da desolação do que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Olha, Daniel estava falando isso aqui, Daniel profetizou isso aqui, profetizou para quem? Isso aqui é uma referência a quê? A entrada do anticristo no templo em Jerusalém, que o templo ainda nem existe, mas na grande tribulação vai existir, vai estar lá, né? Quando ele entrar para profanar o templo em Jerusalém. Perceba que ele aqui está falando para a igreja? Não, está falando para os judeus. Veja só, 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Na Judéia, não está falando em Jataí, não está falando em Goiás, não está falando... Não está falando em Mato Grosso, não. Está falando quem estiver na Judéia. Então perceba que aqui, todo esse texto, aí ele vai discorrendo, quando chega no verso 21, ele diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Uma referência à grande tribulação. E o assunto está girando em torno, a orientação está girando em torno do quê? Dos judeus. E não da igreja. Por quê? Razão simples, a igreja não vai estar mais aqui na terra. Nós já subimos no arrebatamento da igreja. Amém? Sexta razão, vamos lá bem rapidinho aqui, para o vídeo não ficar muito comprido. Sexta razão porque a igreja não vai passar pela grande tribulação é que a salvação, quem estuda esse período da grande tribulação sabe, a salvação na grande tribulação vai estar sempre relacionado ao não recebimento da marca da besta, do número da besta ou da sua marca. Veja o que é que diz Apocalipse 15, verso 1 e 2. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Veja agora o que é que diz Apocalipse 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na sua
na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Perceba que a salvação na grande tribulação está associado ao não recebimento do número, da marca ou do sinal da besta. Tá? Então isso não faz sentido na dispensação da graça. Não faz sentido na dispensação da graça. Tá bom? Então esse é o sexto. Sétima razão porque eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação. O protagonista na grande tribulação é Israel. E isso não faz sentido se a igreja estivesse aqui na terra. Porque hoje, quem que é o protagonista da história? Quem que é o representante de Deus aqui na terra? A igreja. Na grande tribulação, você vê que é sempre Israel. Eu já falei um pouco sobre isso lá atrás, mas aqui é sempre Israel. É sempre voltado para Israel. Então, veja só, quando que Israel vai assumir esse protagonismo? Quando a igreja for levada. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, é a igreja que está em evidência. Quando a igreja for levada, aí volta o calendário profético de Deus para Israel, e Israel toma outra vez, né, o protagonismo aqui na terra. Mas enquanto a igreja estiver aqui na terra, é a igreja. Israel só se tornará protagonista aqui na terra após a retirada da igreja. Pode ler os textos bíblicos que assim Paulo diz que Israel foi colocado de lado. Enquanto estamos vivendo a dispensação da graça, a dispensação da igreja. E se algum judeu quiser fazer parte, tem que entrar, aceitar Jesus, igreja. Então, na grande tribulação é Israel. Por quê? Simples fato, porque a igreja terminou o seu tempo aqui na terra, que a Bíblia chama de tempo dos gentios, né? Já foi levada e aí estaremos para sempre com o Senhor. Tá bom? Espero que você esteja entendendo. Oitava razão, porque eu creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação. A revelação do anticristo é porque a revelação do anticristo, segundo escreveu Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1, só se dará após a tirada da igreja. Simples. Veja só, o que aqui diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 a 9. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis que é por espírito, que é por palavra, que é por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Verso 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, só há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Verso 8. Então será revelado o iníquo. Pastor, não entendi bem. Vou explicar. Paulo está dizendo que o mistério da iniquidade, ou seja, o anticristo, não será revelado, ou seja, não vai aparecer enquanto um que o detém ainda estiver aqui na terra.
Veja só, verso 7. Há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quando nós estudamos isso aqui, é de comum acordo entre os estudiosos que esse um que agora detém o aparecimento do anticristo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E como que ele faz isso? Através da igreja. O Espírito Santo, para que o anticristo se manifeste, o Espírito Santo tem que se afastar, tem que ser tirado do meio. Aí é que está a coisa mais linda. O Espírito Santo não sairá da terra sem a igreja. É inconcebível na mente de qualquer cristão o Espírito Santo se afastar e a igreja ficar. Por que que o Espírito Santo vai se afastar aqui nesse período e vai aparecer o anticristo? Porque o Espírito Santo foi fazer a tarefa de entregar a igreja, que é a noiva, a Cristo, que é o noivo. Tá? É por isso que o Espírito Santo se afasta aqui. Porque ele está na incumbência no arrebatamento da igreja, arrebatou a igreja. É ele que vai entregar a igreja ao noivo, que é Jesus. Isso, bem simples. Bem simples. Entendeu? O Espírito Santo só será tirado ou afastado da terra para entregar a igreja, a noiva, que é a igreja, para Jesus, o noivo. Assim como Eliezer entregou Rebeca para Isaac. Lembra quando Abraão mandou Eliezer ir buscar uma noiva para o seu filho Isaac? Lembra? Quem estuda tipos, quem estuda sabe que Abraão é um tipo de Deus, Isaac um tipo de Jesus, Eliezer um tipo do Espírito Santo, Rebeca um tipo da igreja. E quando Eliezer vem trazendo Rebeca, a Bíblia diz que Isaac sai de casa e vai para o campo orar. E quando eles vão para o campo orar, eles se encontram no campo. E a Bíblia diz que Eliezer entrega Rebeca para Isaac, Isaac pega ela ali e leva ela para a sua casa, para a tenda. Então perceba como tudo isso se encaixa, esse tipo aqui se encaixa com o arrebatamento da igreja. O que é que Paulo diz aos Tessalonicenses? 1 Tessalonicenses capítulo número 4. Olha o que é que diz. Capítulo 4, verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos que dormem. Porque o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Por que é que o Espírito Santo vai ser se afastado? Quando o Espírito Santo, quando a trombeta tocar, o Espírito Santo é o encarregado de levar a igreja, que é a noiva, ao encontro do noivo, que é Jesus. Onde se dará isso? Nos ares. Paulo falou aqui. Não vai ser nem na terra e nem no céu. Nos ares. Tá? Então é por isso que aqui, quando o Espírito Santo for sair para entregar a igreja, levar a igreja, aí se manifesta o homem do pecado, o iníquo, mas o anticristo não se manifestará enquanto a igreja estiver aqui na terra, porque Paulo escreveu isso em 2
2 Tessalonicenses capítulo número 2. Amém? Olha, é isso que eu tenho para falar para você dentro desse assunto. Bem prático e lógico e bíblico. Tá bom? Espero que você seja abençoado por esse assunto. Ó, não esqueça, inscreva-se lá no canal. Precisamos da sua assinatura lá no canal. Dê o seu joinha, dê o seu like e vamos para frente em nome de Jesus. Deus abençoe você. Fique na paz.